providenciou uma maneira, um meio, um caminho para que pudéssemos chegar a Ti. E esse caminho é Jesus. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós Te louvamos, ó Deus. Nós Te louvamos por Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. As crianças, elas vão com a tia Valéria. Vocês podem sair. Ela está esperando vocês lá atrás. Boa noite. E nós vamos ficar aqui, vamos ver o que Deus tem para nós esta noite. Mais uma vez eu quero agradecer a vocês que estão nos visitando. Deus abençoe vocês e que vocês se sintam abraçados por nossa congregação. Amém? Então eu quero que vocês abram comigo para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos fazer um break hoje. Nós estamos estudando aqui semanalmente o Evangelho de Marcos. E nós já estamos em Marcos capítulo 6. Mas hoje, como é uma noite diferente, nós vamos para um outro texto. Nós vamos para esta carta que Paulo fala sobre, ou ele quer instruir os irmãos da igreja de Tessalônica acerca do retorno de Jesus Cristo. Mas não só isso, ele quer falar sobre aqueles irmãos e irmãs que já faleceram. E aqueles irmãos ali de Tessalônica, eles estão tristes, eles estão talvez um pouco desesperados, porque eles não sabem o que vai acontecer com aqueles irmãos que já morreram. O que será que vai acontecer com aqueles irmãos que já morreram quando Jesus voltar? Paulo, ele quer instruir os irmãos acerca desta verdade, de que os que dormem, como ele usa o termo aqui, eles estão amparados. Eles estão com Jesus e eles vão vir junto com Jesus quando Jesus arrebatar a igreja. O texto vai ser muito claro quanto a este assunto. Então é sobre esse assunto que eu quero tratar com vocês esta noite. Capítulo 4 de 1 de Tessalonicenses, e nós vamos ler a partir do versículo 13. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Diz assim: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, e agora que ela está aberta diante de nós, nós pedimos o Teu direcionamento. Ajude, ó Deus, os meus amigos que estão aqui, os irmãos que estão aqui, a entenderem de forma clara aquilo que eu vou explicar. Que a Tua palavra, Deus, encontre lugar no coração e na mente de cada um de nós que estamos aqui. Ajude-me a explicar de forma clara a Tua palavra. Me ajude a não desviar para a esquerda nem para a direita, mas que eu esteja no meio, no centro da Tua palavra. Me esconda atrás da cruz, atrás de Jesus. Que Ele seja admirado por todos nós. E que todos nós, ao término desse tempo, saiamos daqui consolados pela Tua palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. A esperança é uma coisa que nem todos têm. Ok? Nem todos têm esperança. Mas todos precisam de esperança. Ela é como uma luz reluzente na escuridão.
É uma força silenciosa que nos impulsiona mesmo nos momentos difíceis. É a crença de que o amanhã pode ser melhor que hoje. É um lembrete de que não estamos sozinhos em nossos desafios. No entanto, nem todas as pessoas têm uma esperança fundamentada em algo que é sólido, em algo que é verdadeiramente ou que pode verdadeiramente suprir o vazio dos seus corações. Nem todos têm um alicerce bem firme no qual esta esperança pode iluminar o caminho escuro de alguém que está caminhando entre a escuridão, ou até mesmo uma âncora que está firme no meio das tempestades da vida. Muitos depositam a sua esperança em coisas passageiras, como, por exemplo, status sociais, como, por exemplo, em dinheiro, em riqueza, ou em realizações pessoais, ou seja, não, eu sou alguém diante da sociedade, então a minha esperança está baseada nisso. Qualquer dificuldade que eu tenha, qualquer adversidade, eu sou alguém diante da sociedade. Então nada vai me acontecer, nada vai me abalar, porque eu sou alguém nessa vida. Ou alguém que coloca a sua esperança em dinheiro. Não, eu tenho bastante dinheiro. Nada pode tirar, talvez, a minha paz, tirar a minha segurança, porque eu estou firme, eu tenho dinheiro no banco, eu tenho posses. Então, as pessoas que depositam a sua esperança nessas coisas, em algum momento vai vacilar, porque são coisas passageiras. Ou em realizações pessoais, eu me formei, eu sou doutor, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou qualquer outra coisa. E aí, a esperança dessas pessoas, em dado momento, ela vai se esvaindo, porque são coisas passageiras. Esses fundamentos são frágeis e temporários. Quando os ventos da adversidade sopram, essas âncoras acabam se soltando, deixando as pessoas à deriva, sem direção e sem consolo verdadeiro. A esperança, portanto, verdadeira é aquela que realmente pode preencher o vazio do coração e iluminar o caminho. É aquela que está firmada em algo que é eterno, não passageiro, não pode mudar, e que é algo que vai além de nós. Para nós, ou para os cristãos, essa esperança está em Jesus Cristo. Ele é a âncora firme que nunca falha, nunca muda. Ele é aquele que ilumina o caminho, mesmo nos vales mais sombrios. Por exemplo, o Salmo de número 23. Ele supre também o coração com paz que excede todo entendimento. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz: não andeis ansiosos com coisa alguma, antes sejam conhecidos diante de Deus pelas orações de vocês, os pedidos com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, quando a nossa esperança está enraizada em Jesus, ela não vacila, porque está fundamentada na verdade e no amor inabalável de Deus, que é Jesus. Mas uma pergunta que surge diante dessa introdução é: como podemos ter essa esperança firme e verdadeira em Cristo, que nos sustenta em meio às tempestades e dá sentido à nossa vida? Como isso acontece de maneira prática nas nossas vidas? Como essa âncora espiritual se revela e se solidifica em nossos corações, especialmente quando os ventos da adversidade eles batem forte contra nós? Como isso acontece na prática? A resposta está nas Escrituras, no texto que acabamos de ler. E o texto ele está dividido em duas partes, do versículo 13 ao 17 e o versículo 18 sozinho. O texto ele começa da seguinte forma, no versículo 13: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Então, só para contextualizar vocês, no mundo pagão do tempo de Paulo, as pessoas, ou os pagãos que não tinham religião, não tinham nada, eles não tinham esperança alguma depois da morte.
Certo? Os pagãos que não tinham religião, não tinham nada, eles não tinham uma esperança depois que as pessoas morressem. Então, apesar de alguns filósofos tentarem responder essa pergunta, mostrando que há algum tipo de felicidade depois da morte, o mundo pagão do tempo de Paulo não tinha coisa alguma que lhe servisse de garantia para esta crença, ou seja, não tinham nenhuma coisa que pudesse ser testado ou ser evidenciado para eles dissessem, não, é isso mesmo, tem vida após a morte e a vida após a morte pode ser legal. Eles não tinham nenhuma base para fundamentar essa crença. E por causa disso, eles não acreditavam em uma vida após a morte. Morreu, acabou. Mas Paulo ele faz uma distinção entre os pagãos e os cristãos nesse primeiro versículo. Quando ele introduz uma palavra, irmãos, ou seja, ele está se dirigindo para pessoas que já creram em Jesus. Ele está se dirigindo para pessoas que já ouviram o Evangelho e que tomaram uma decisão por Cristo. E que, de alguma maneira, aqueles irmãos estavam sofrendo perdas por causa da perseguição. E, de alguma forma, Paulo não vê nenhuma diferença na forma como eles olham para as adversidades. Bom, os pagãos eles não têm esperança pós-morte. Os irmãos, aqueles cristãos, porque estão perdendo os entes queridos, parece que estão tendo a mesma atitude. Então, Paulo quer instruir esses irmãos a entenderem melhor o que as Escrituras falam sobre a morte e a vida depois da morte. É por isso que ele diz, irmãos, é o seguinte, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Ou seja, eu não quero que vocês ignorem este assunto ou informações acerca dos irmãos que já morreram. Por quê? Para que vocês não fiquem tristes como os demais, os pagãos. Por que eles ficam tristes? Porque eles não têm esperança. Paulo reconhece que o mundo sem Cristo vivia sem esperança, especialmente em relação à morte. Mas para os cristãos, a morte não era um fim. A ressurreição de Jesus trouxe uma certeza sólida de que a morte havia sido vencida. E que aqueles que confiavam nele ressuscitariam para a vida eterna em algum momento. Os cristãos em Tessalônica estavam preocupados com seus entes queridos que haviam falecido. E se o Senhor voltar, o que vai acontecer com os nossos parentes, nossos amigos que morreram? O que será feito dessas pessoas? Elas estariam de algum modo em desvantagem agora, porque morreram sem Cristo? Ou porque morreram antes de Cristo voltar? O que estavam vivos quando Cristo voltar? Terão algum privilégio sobre aqueles que morreram? Paulo ele quer trazer esperança. Esperança para esses cristãos que aparentemente estão com dúvidas quanto à morte e o pós-morte. A pergunta que eles faziam é a pergunta que muitos hoje fazem. De que maneira o ser humano pode vencer o túmulo e encontrar segurança e paz para o próprio coração? De que maneira o homem natural pode vencer a morte? De que forma? Desde os tempos do Antigo Testamento até hoje, a humanidade tem procurado resolver este enigma da morte e do pós-morte. Por exemplo, os filósofos eles se esforçam para encontrar uma resposta. Eles buscam na sua filosofia em muito estar pensando na vida e da forma como ela ocorre, como a morte ocorre, como as pessoas se sentem depois da morte, e eles tentam achar uma resposta que seja plausível para as pessoas, mas eles não conseguem. É por isso que tem vários tipos de filosofia que falam de várias formas sobre a morte. Por exemplo, os espíritas tentam, de alguma maneira, em alguns meios, comunicar-se com alguém que já partiu, tentando, de alguma forma, descobrir alguma coisa sobre como é depois da morte. No mundo moderno, por exemplo, os cientistas investigam experiências de pessoas que afirmam ter morrido e voltado a viver. Mas ainda assim sem respostas que satisfaçam a curiosidade das pessoas.
Esses mesmos cientistas estudam fenômenos inexplicáveis na esperança de encontrar uma pista para o mistério da vida depois da morte. Então, tantos estudos, tanta filosofia, tantas práticas religiosas para tentar responder algo que Paulo nos mostra a resposta aqui. Paulo resolve o problema quando ele escreve no versículo 15: eu vou declarar o seguinte para vocês. Ou seja, a palavra do Senhor, eu tenho algo do Senhor para falar para vocês acerca da morte. Então, nós cristãos não precisamos ficar imaginando como é a vida depois da morte, pois nós temos a revelação de Deus aqui na sua palavra. Nós não precisamos ficar indo atrás de outras coisas, tentando responder este enigma, se nós temos a palavra do Senhor aqui, que nos fala de forma clara acerca da morte e do que vem depois da morte. Nós já temos as respostas dessas perguntas. E foi o próprio Deus que nos deu. Por exemplo, João capítulo 11, versículo 25 e 26. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E aqui, esses dois versículos, Jesus ele coloca tanto a matéria como o espiritual. O versículo 25 ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, ele traz a verdade natural de que o homem vive, ou nasce, vive e morre. Mas há a esperança de que esse corpo, ele ressuscite. Porque ele é a ressurreição e a vida. Porque ele experimentou isso. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E todos aqueles que acreditam nele ganham esta mesma vitória. É o que ele está dizendo. E no versículo 26 ele fala acerca da alma, daquele que crê em Jesus. Ele diz: e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E ele termina com uma pergunta: você crê nisso? Ou seja, a esperança de que um dia os mortos em Cristo irão ter seu corpo novamente de volta está alicerçado na crença em Jesus. Os dois versículos eles falam: quem crê em mim, quem crê em mim. Ou seja, a crença em Jesus é o fundamento de que aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar um dia e que suas almas estão vivas ainda. Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque se fomos unidos com Cristo na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Todo aquele que crê em Jesus vai ter a mesma ou o mesmo privilégio que Jesus teve ao ressuscitar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 e 22 diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as premissas do que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até submeter a si todas as coisas. Apocalipse 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, todos esses textos aqui nos mostram que a crença em Jesus dá o privilégio para aquelas pessoas que morreram em Cristo, que um dia elas vão ressuscitar novamente. Paulo prega uma esperança totalmente diferente. É uma esperança viva, é uma esperança fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, ele diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem.
Ou seja, esse é o fundamento. A ressurreição de Jesus Cristo é a garantia absoluta de que a morte foi derrotada. Assim, os cristãos podiam enfrentar a morte com confiança, sabendo que eles também seriam ressuscitados para a vida eterna. Então, a esperança cristã é algo que o mundo sem Jesus não possui. Certo? Os cristãos que acreditam em Jesus, que olham para a palavra de Deus e creem que a palavra de Deus é verdadeira, que não contém nenhum tipo de erros, estes entendem a verdade acerca da ressurreição. Isso deu aos primeiros cristãos uma esperança que os sustentava mesmo diante da perseguição e da morte. Enquanto o mundo ao seu redor via a morte como uma tragédia final, os cristãos enxergavam a morte como uma passagem para a glória eterna com Cristo. Ou seja, a morte ela não é um ponto final, mas ela é uma porta, ela é uma passagem para ver Jesus Cristo face a face. A preocupação, então, a respeito com a morte, ou a respeito da morte, como o texto nos fala, é resultado de uma falta de conhecimento acerca do que Deus fala sobre o assunto. Ou seja, as pessoas estão ou são preocupadas com o momento da morte porque ignoram, porque desconhecem as verdades da palavra de Deus, que revela sobre este assunto. Porém, os cristãos não precisam se preocupar, porque eles sabem, ou deveriam saber, que Deus fala sobre o assunto. E o apóstolo Paulo, ele diz que os cristãos não podem ignorar essas verdades para que não fiquem tristes, da mesma forma como aqueles que não têm esperança. É o que o texto diz: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Ou seja, é uma exortação. Paulo está dizendo: não ignorem esta verdade que está diante de vocês. Não ignorem a verdade que está aqui na palavra de Deus. Para que vocês não fiquem tristes, como os demais que não têm esperança. Antes de avançarmos, eu quero deixar mais uma coisa sobre esse versículo. Esse verso ele ensina que é importante prestarmos atenção num detalhe que às vezes passa desapercebido. A tristeza de quem não é cristão ao perder um ente querido é de fato uma expressão da ausência de esperança. Quando alguém sem fé em Jesus Cristo encara a morte, há um vazio profundo, uma sensação de perda definitiva, pois sem a crença em Cristo ou na vida eterna com Ele, a morte é vista como um fim de tudo. Para essas pessoas, o falecimento de um ente querido significa a separação irreversível de um relacionamento. Significa o corte definitivo de um laço que deveria ser para sempre. E isso leva a um luto desesperado e sem conforto verdadeiro. Por outro lado, Paulo nos ensina que para os cristãos a tristeza ainda pode estar presente, mas ela não é uma tristeza sem esperança. O que eu estou dizendo aqui é que nós não é que nós devemos ficar alegres. O que eu estou dizendo é que nós podemos estar tristes, mas essa tristeza não deve nos levar para uma desesperança. Paulo não nega o fato de que a perda de um ente querido pode causar dor. Afinal, o luto é uma resposta natural ao amor que sentimos pelas pessoas que partiram. Entretanto, essa tristeza é diferente, porque está ancorada na certeza da ressurreição e na promessa da vida eterna com Jesus. A morte para o cristão é vista como uma transição temporária, não como um fim definitivo. Certo? É uma transição. É só um até logo. É só um até daqui a pouco. Nos veremos em breve para o cristão. No entanto, para aqueles que não são cristãos,
a desesperança, ela se instala no coração deles, de tal forma que eles não conseguem mais ver um futuro com as pessoas que foram embora. E Paulo ele reforça essa verdade no versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Aqui ele nos lembra que aqueles que morreram em Cristo não estão perdidos para sempre. Assim como Jesus ressuscitou, aqueles que nele crerem também ressuscitarão um dia. Assim como Jesus ressuscitou, essas pessoas que morreram em Jesus também irão ressuscitar. Essa é a base da esperança cristã. Certo? A vitória de Jesus sobre a morte garante que a morte não é o final para os cristãos. Portanto, enquanto o mundo pode chorar com desespero por causa da partida de um ente querido, o cristão, por outro lado, pode chorar, mas este choro pode durar apenas uma manhã ou uma noite. No outro dia ele se levanta, lava o rosto e segue em frente, porque ele sabe o que está aguardando no futuro. A diferença entre essas duas pessoas está em saber que, embora há uma separação temporária, e essa separação seja dolorosa no início, há a promessa de que estas pessoas irão se reencontrar. Para aqueles que são cristãos e conviveram os últimos meses com Jandira, a palavra lhe garante que você vai vê-la um dia novamente. Certo? Nós veremos ela novamente um dia. A ressurreição de Cristo é a garantia de que aqueles que dormem, ou aqueles que morreram em Jesus, não estão perdidos, mas eles estão aguardando o grande dia da ressurreição, de terem os seus corpos novamente. A esperança cristã, então, muda completamente a nossa forma de ver a morte. Embora sintamos a dor da separação, sabemos que ela é temporária e que a vida eterna nos espera com Cristo. Isso nos dá consolo, nos dá força, nos dá ânimo para continuarmos vivendo enquanto estamos aqui. Essa verdade nos ajuda a enfrentar o luto de maneira diferente do mundo, confiante de que a morte já foi vencida e que o futuro glorioso nos aguarda junto com Cristo e que aqueles que foram dormir em Cristo também. Existe uma conversa que foi registrada por um escritor de dois pastores que estavam conversando. E um pastor, e eles eram amigos, e um deles perdeu a esposa. E um deles chega assim e diz para ele: olá, meu amigo, tudo bom? Soube que você perdeu a sua esposa. Minhas condolências. O outro pastor respondeu: não podemos dizer que perdemos algo se sabemos onde esse algo está. Eu sei onde a minha esposa está. Ela está com Jesus. Eu sei onde ela está vivendo agora. Então, não foi uma perda, foi um até logo. E ele conclui dizendo: a realidade da volta de Cristo me consola em meio à tristeza da partida da minha esposa. Eu sei que ela irá voltar um dia e nós vamos nos reencontrar de novo. Pela autoridade da palavra de Deus, nós sabemos o que vai acontecer um dia. Um dia, Jesus Cristo voltará e trará o seu povo consigo. E todos irão viver juntos pelo resto da eternidade com Jesus. No versículo 15 e 17, Paulo ele detalha como é que vai ser esse evento. Ele diz assim: e pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus,
E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando Jesus estava prestes a ser morto e deixar os seus discípulos, Jesus chama os discípulos para consolá-los antes da sua partida. E talvez você que já deva ter lido a Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 e 3, Jesus diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então Jesus deixou uma promessa de que ele viria e levaria os discípulos para que eles estivessem junto com ele, aonde ele estivesse. E Paulo aqui, nesses versículos do 15 ao 17, ele explica como essa promessa vai acontecer. Paulo ele não tem o objetivo de dizer datas, certo? Como alguns aí querem delimitar data, não, vai ser agora, não, vai ser daqui a algum tempo. Não, Paulo ele não tem o objetivo de estabelecer datas quando Jesus Cristo vier para levar a igreja. Paulo ele quer apenas consolar as pessoas com esta verdade. De forma resumida, haverá um dia em que Cristo descerá dos céus, trazendo consigo os espíritos daqueles que já morreram. Nesse momento, ele convocará os corpos de cada um, ressuscitando-os dentre os mortos e unindo novamente corpo e espírito. Logo em seguida, os que estiverem vivos serão arrebatados e todos juntos se encontrarão com o Senhor nas nuvens. Dá para parar e pensar um pouco como é que vai acontecer esse evento. Jesus ele vem até as nuvens, ninguém vê, até as nuvens. E com ele está acompanhado aqueles que já morreram, o espírito daqueles que já morreram. Jesus Cristo vai dar a ordem e os corpos que estão enterrados serão levantados novamente, para que o corpo e a alma se integrem novamente. E então, depois disso, eles sobem, e então aqueles que estão vivos sobem também, e há aquele reencontro nos ares, e Jesus leva todo mundo para o céu. Para que todos estejam com ele aonde ele estiver. O texto de João nos diz que ele foi preparar este lugar, e no tempo devido ele vai voltar para levar esses para estarem nesse lugar. Ao explicar esse evento, Paulo está mostrando como a promessa de Cristo será cumprida. O objetivo do apóstolo é trazer consolo, não curiosidade acerca do tempo em que vai acontecer. Vai acontecer? Vai. Quando? Eu não sei, mas vai acontecer. A questão central é que os cristãos, tanto os vivos como os mortos estarão unidos com Cristo para sempre. Esse é o coração da esperança cristã. Um futuro garantido e seguro na presença eterna de Deus. E seja qual for o momento que isso vai acontecer, a certeza é inabalável. Jesus voltará e nós vamos viver junto com ele para sempre. Então, Paulo ele conclui essa palavra de consolo, exortando os irmãos a se consolarem com as mesmas palavras. Versículo 18, ele diz, portanto, ou seja, ele conclui o raciocínio dizendo, portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Não há necessidade de lamentar muito tempo, ou chorar por muito tempo, por aqueles irmãos que já foram para junto de Jesus. Como eu disse, podemos chorar um dia, 2 dias. Mas essa certeza vai fazer com que nós levantemos, lavamos o rosto e seguimos em frente. Ele nos lembra que, embora o luto pela perda seja uma experiência natural,
Não devemos nos deixar consumir pelo desespero. Para os que estão em Cristo, a morte não é um adeus definitivo, mas é uma separação temporária. Como eu disse, é um até logo, um até daqui a pouco. Aqueles que já partiram estão seguros com Jesus, e em breve todos nós nos reuniremos com eles na gloriosa presença de Jesus. Não há necessidade de lamentar ou chorar indefinitivamente por aqueles irmãos que já foram estar com Jesus nos céus. Em vez disso, devemos nos consolar mutuamente com a certeza da ressurreição e da vida eterna. É essa esperança viva que nos fortalece no momento de dor. É isso que eu preciso dizer para vocês. Tenha calma. Acalme o coração. E da mesma forma, vocês para comigo. Ou seja, quando ele diz, consolem uns aos outros, é uma responsabilidade mútua. Uma responsabilidade minha para com vocês e vocês para comigo. Os irmãos, então, estão juntos se consolando com a verdade de que o fim não é dito pela morte. A morte é apenas uma passagem para o encontro com Jesus. Paulo nos incentiva a usar essa verdade para fortalecer a nossa fé, encorajar uns aos outros a perseverar, sabendo que o reencontro com os nossos irmãos e com Jesus é garantido. Certo? É garantido. Nós vamos ver a Jandira novamente, um momento. Quando? Eu não sei, mas nós vamos. Paulo, tanto é que Paulo ele sabia dessa verdade, que quando nós lemos Filipenses capítulo 2, se eu não me engano, ele expressa a vontade de morrer. Ele diz, eu desejo muito partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, eu prefiro estar aqui. Para que de alguma forma eu ajude vocês a crescer. Ou seja, Paulo sabia que estar na presença de Jesus era incomparavelmente melhor do que estar aqui. Paulo via a morte como um lucro. Ele dizia, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, é um ganho. Eu estou investindo a minha vida aqui em prol do reino e a minha morte é um lucro de todo o investimento que eu fiz aqui em prol da vida das pessoas. Portanto, não há motivos para ficarmos tristes. O que existe é a atitude de estarmos juntos, nos consolando mutuamente com essa verdade. A nossa irmã Jandira, ela está viva junto com Jesus. Porque o próprio Deus diz, ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. Ela está agora desfrutando da presença do nosso Salvador, recebendo a herança que está reservada para todos aqueles que amam o nosso Salvador. Então, se tu acreditas que a palavra de Deus é verdadeira, acreditas que a Bíblia é a fonte de todo o conhecimento que precisamos para responder a nossas dúvidas acerca da morte e acerca do que vem depois dela, saiba que tu não tens por que estar triste. Mas a pergunta que fica é, quando é que Jesus vai voltar? Será que ele vai voltar hoje? Talvez a resposta de todos nós seja, eu não sei. Ou eu acho que não. Então a exortação que fica é melhor nós estarmos preparados, porque a hora em que não pensais, o Filho do Homem virá. E será rápido. Será sem sinais. Arrebatamento significa rápido. Não vai ter sinal anunciando. Não vai ter nenhum tipo de coisas que vai dizer, arrebatamento está próximo, é agora. Não vai ter. Vai ser num piscar de olhos. Jesus Cristo vai voltar em algum momento. E será rápido. Portanto, a morte ela não é um acidente. Ela não é um final. Mas ela é
um evento que mostra que existe um encontro marcado com Jesus. E quem marcou esse encontro foi o próprio Jesus. Então, os cristãos têm a certeza e a esperança de que todos aqueles que morreram em Jesus estão vivos com Ele e os seus corpos, em algum momento, serão ressuscitados. O cristão tem essa promessa e essa esperança. A pergunta que eu deixo antes de finalizar é: você tem essa esperança? Para onde é que tu estás indo? Lembre, nós não temos poder sobre a nossa vida. Nós não temos poder sobre a vida de ninguém. A pergunta então que fica é: onde é que vamos depois que morremos? A palavra nos diz que aqueles que estão em Cristo irão para Cristo. O meu desejo é que tu queiras saber mais sobre o Evangelho, porque é o Evangelho que salva. O Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O meu desejo é que, se você não conhece Jesus Cristo ainda como teu Salvador, você queira conhecê-lo mais e queira-o como seu Salvador. Porque a promessa de vida eterna está para aqueles que creem, como nós lemos em João, capítulo 15. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, somos gratos a Ti, porque tens nos dado a oportunidade de ler ela e sermos encorajados, consolados pelas verdades que aqui estão contidas acerca da morte e acerca do que vem depois da morte. Ajude os meus irmãos, ó Deus, a serem fortalecidos com essa verdade. Ajude os meus amigos que aqui estão, ó Deus, a quererem saber mais. A Tua palavra diz, ó Deus, que aqueles que acreditam em Ti, estes são salvos. Mas aqueles que não acreditam, sobre eles permanece a ira de Deus. Nós pedimos a Ti, ó Deus, as Tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Hoje é um dia diferente, né? Nós estamos aqui louvando a Deus, né? Pela palavra dEle, pelas promessas que Ele nos deixa, mas também estamos aqui para lembrar da irmã Jandira. E nós louvamos a Deus pelo tempo que nós ficamos com ela, né? Enquanto estava viva. Eu lembro das segundas-feiras que passávamos quase... O estudo era para ser de 1 hora, nós ficávamos das 6 até as 8, 9 horas, conversando e tomando café e falando sobre a Bíblia. Ela não perguntava muita coisa, não, mas dava para perceber que ela prestava muita atenção no que nós falávamos. Às vezes ela perguntava algo assim meio escondido: pastor, isso. Respondia. Então, nós louvamos a Deus pelo tempo que passamos com ela, desfrutando da convivência com ela. Nós louvamos a Deus também por ela acreditar em Jesus Cristo, como nós acabamos de ver aqui. Nós louvamos a Deus porque ela está junto com Jesus, está melhor que nós, está face a face com Jesus. Ela nesse momento sabe mais de Jesus do que eu sei, do que todos nós podemos saber aqui hoje. Então nós louvamos a Deus pela vida dela e agradecemos ao Senhor por esta esperança que Ele nos deixou aqui nas Escrituras. Não foi um adeus, ok? Foi um até logo, ou até daqui a pouco. Nos veremos em breve. Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento por vocês terem vindo aqui.